Não tem dia melhor do que falar sobre paternidade hoje. Dia dos Pais. E é justamente sobre isso que eu quero, por algum momento, falar com a igreja, para que nós possamos entender e alinhar o nosso coração concernente a essa palavra. Como eu disse aqui, enquanto os pais estavam aqui na frente, no momento da oração, nós vivemos dias em que a palavra paternidade, a palavra pai, ela está corrompida em muitos aspectos. E por que ela se encontra corrompida? E quando nós falamos ela estar corrompida em muitos aspectos, eu não falo sobre ela estar corrompida lá fora no mundo, porque lá fora no mundo ela vai estar corrompida. Faz parte do que o mundo está vivendo e está entrando. Eu não estou falando do mundo, mas eu estou falando da igreja de Jesus, que permitiu que muitos ensinos do mundo tomassem lugar como fundamentos das suas vidas, e por isso desenvolve um modelo que não é o de Deus, para dirigir a sua casa, para governar a sua casa, para trazer instrução, e isso vai gerar muitos prejuízos futuros ou presentes, porque nós precisamos alinhar a nossa paternidade, a forma de desenvolver isso na nossa casa com os nossos filhos, segundo o modelo de Deus. Nós precisamos compreender que o modelo de todas as áreas da nossa vida está nas Escrituras. O modelo de como ser uma mãe segundo o coração de Deus está nas Escrituras. O modelo de como ser um pai segundo o coração de Deus está nas Escrituras. O modelo de como ser um filho segundo o coração de Deus também está nas Escrituras. Tudo que nós precisamos, a Escritura nos abre uma visão e um acesso para que nós venhamos construir a nossa mentalidade a partir daquilo que está escrito. Então a nossa missão como pais esses dias é replicar o modelo de Deus sobre os nossos filhos. Não tem mais a ver com o modelo que nós queremos ou que nós estamos copiando, mas tem a ver com o modelo que já foi estabelecido pelo Pai. E por que nós precisamos replicar o modelo que já foi estabelecido pelo Pai? Para que essa geração de filhos que existem, que estão aí, não sejam filhos sem propósito e sem identidade. Porque a função de um pai que segue o modelo de Cristo é desenvolver os seus filhos para que eles tenham clareza de propósito, saibam a sua identidade em Cristo e saibam como eles vão funcionar concernentes a todas as coisas que estão acontecendo no nosso tempo, no nosso meio, no mundo dos dias de hoje. Nós vivemos em um tempo de muita aceleração, é tudo muito rápido. De muita informação, é um tempo de muita agilidade. Inventa-se algo hoje, amanhã aquilo já se torna obsoleto porque já se inventou uma coisa melhor do que aquela. E automaticamente a vida passa a ser muito acelerada em todas as áreas. E nós não temos muitas vezes o tempo que deveríamos para construir uma mentalidade, uma identidade de Deus em nós e a partir de nós, os nossos filhos. Porque nós precisamos entender uma coisa, pais, que não é aquilo que falamos que vai mudar o coração dos nossos filhos. Não é a informação que passamos para eles de um Deus que está distante, mas é o exemplo do Deus presente em nós que vai modelar a vida dos nossos filhos para os próximos dias. Não tem a ver com nós sentarmos os nossos filhos na mesa e dizer para eles obedecerem aquilo que nós estamos dizendo. Tem a ver com nós sentarmos na mesa de Deus e obedecer aquilo que Deus está dizendo para nós, nos sujeitar como pais ao nosso Senhor, para que quando sentarmos com os nossos filhos e formos instruí-los acerca das coisas que eles precisam viver segundo o reino de Deus, eles não venham ouvir somente uma informação de alguém que está responsável por replicar uma informação, mas eles venham ouvir e ver e conhecer o testemunho de alguém que está vivendo aquilo que fala. Porque todo o ensinamento de Jesus e todo o ensinamento do Pai sempre foi primeiro fazendo e depois comunicando. E os pais desses dias, os pais de propósito, aqueles homens que decidiram viver a sua vida para o Senhor, precisam se ocupar mais em ser pais. Precisam se ocupar mais em ser aqueles que vão liberar uma palavra de destino para a sua casa. Porque nós vivemos dias em que todo o pensamento mundano tem invadido as nossas casas e tentado desenvolver a educação dos nossos filhos. Sabe de quem que é a responsabilidade de educar os teus filhos? Não é do professor, não é da irmã da escolinha do culto domingo à noite. A responsabilidade de educar os nossos filhos pertence a nós. Foi a nós que Deus deu essa responsabilidade. É aos pais que foi derramada uma responsabilidade de conduzir os seus filhos ao destino.
Eles podem me perguntar, pastor, então por que tem a escolinha? Por que tem essas coisas para dar continuidade àquilo que você está fazendo? Para que você possa dar continuidade àquilo que Deus está construindo na vida dos teus filhos. Mas o grande problema desses dias que estamos vivendo é que nós estamos muito atarefados com tantas coisas. E nós só conseguimos gravar um princípio de paternidade. A única coisa que nós conseguimos entender e desenvolver é que nós temos que ser aqueles que vão prover para a nossa casa. E pelo prover, nós corrompemos o momento da comunhão, o momento de estar juntos, o momento que não vai ser coberto por nenhuma provisão, o momento da relação entre pais e filhos, que vai construir as lembranças e a identidade que eles vão ter para a sequência da sua vida. Se eu perguntasse hoje aqui para você que já é adulto, que já é pai, se você se lembra do brinquedo mais caro que você ganhou, talvez a grande maioria não vá lembrar, eu não lembro. Mas se eu perguntar o dia que teu pai gastou mais tempo para estar com você, esse vai estar marcado na tua memória, porque você vai saber que aquele dia era só teu. E o grande problema da geração de pais desses últimos 40 anos é que eles, em vez de andarem segundo o conselho de Deus para desenvolver a paternidade, eles andaram segundo o conselho desse mundo. E foi embutido um pensamento que na totalidade ele não é errado, mas ele erra por ser colocado como única coisa a ser feita. Que nós temos que ser os provedores da casa em tudo, e nós não podemos deixar faltar nada. E nós nos jogamos em um monte de coisa para que não falte nada na nossa casa. Mas o que é mais importante tem faltado: a presença paterna que vai desenvolver a identidade dos filhos. E nós nos tornamos o quê por causa disso? Escravos do trabalho para poder dar boas coisas aos nossos filhos. Nós não queremos que os nossos filhos passem o que nós passamos. Nós não queremos que os nossos filhos tenham as necessidades que nós tivemos. Mas talvez nós estejamos fazendo com que nossos filhos não tenham o tempo de pai que nós tivemos com os nossos pais. Nós estamos construindo algo e desconstruindo o outro que é tão importante quanto aquele que nós colocamos no grau de maior importância. E o que nós precisamos fazer nesses dias? Nós precisamos trazer de novo o modelo de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos de novo trazer o modelo de Deus para o convívio do lar. O modelo de Deus para ordenar o governo da casa. Porque, irmãos, nós não vamos viver, entenda uma coisa, nós não vamos viver uma igreja plena, alinhada, que entende o propósito de Deus, que compreende para onde está indo, sem que a casa, que é a nossa primeira igreja e o nosso primeiro ministério, não esteja alinhado perante o Senhor. O Senhor nunca vai inverter princípios, porque nós achamos que Ele deve inverter. Então não adianta nós sermos bons trabalhadores concernentes à igreja que nós pertencemos e sermos maus pastores da nossa casa. Sermos maus pais que não têm tempo para desenvolver a sua casa e seus filhos. E o problema é que nós nos focamos em uma coisa só e não conseguimos desenvolver um modelo correto de Jesus no nosso lar, na nossa casa. E o que Deus quer fazer para essa geração, para a minha geração e para a tua, é restaurar o modelo correto de paternidade. É nos ensinar que o tempo, embora esteja corrido, não faz parte do tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer um reset, irmãos, na nossa memória nesses dias. O tempo que o mundo está propondo não tem a ver com o tempo que Deus está fazendo. A velocidade com que o mundo está fazendo as coisas não diz e não dita a nossa velocidade de caminhar. Porque a nossa velocidade de andar, de tomar decisões, não é o mundo que dita, são as Escrituras. E não adianta você tentar dar resposta a coisas sem primeiro construir fundamentos. Não adianta você querer corresponder a uma coisa não correspondendo todas. Quem já montou quebra-cabeça aqui? Levanta a mão. Quando que ele está perfeito? Quando que ele está perfeito? Se faltar uma peça, ele está pronto? Assim é o propósito de Deus para a nossa vida. Assim são os fundamentos de Deus para a nossa vida. Não adianta nós estarmos com um quadro 99% completo se falta uma peça. E se falta uma peça, todo o quadro está corrompido porque não está completo.
Então não adianta nós nos movermos em modelos aparentemente corretos se o resto daquilo que precisa estar correto não está. Nós não podemos misturar as águas, nós temos que entender nesses dias que nós não podemos beber águas de vários poços. Nós precisamos estar bebendo do rio de Deus. Nós não podemos viver um tempo que nós queremos saciar a nossa sede de qualquer forma. E a sede que eu digo é de várias áreas da nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa sede precisa ser suprida em Cristo, segundo o seu conselho, segundo a sua vontade. Nós precisamos nos tornar pais segundo as Escrituras. E um pai segundo as Escrituras sabe pedir perdão para um filho e ganhar o coração do filho de novo quando ele erra com o filho. Você sabia, pais, que nós erramos? Você sabia que às vezes nós corrigimos nossos filhos sem que eles precisam ser corrigidos? Porque às vezes o ato deles estarem fazendo o que estão fazendo é pela nossa falha de paternidade. E eles estão tentando chamar nossa atenção, e a forma que eles escolheram para chamar nossa atenção é nos incomodando, porque nós estamos falhando no modelo de Deus para com os nossos filhos. E quando nós não estamos olhando para Cristo, nós entendemos isso como um desaforo de respeito, e nós vamos lá e geramos uma autoridade sobre eles e uma correção sobre eles que não vai curá-los, mas vai aumentar ainda mais o buraco que existe nos seus corações, porque os seus pais não estão entendendo o que precisa ser feito. Muitos de nós aqui nessa noite não tivemos um modelo de paternidade correto. Muitos, segundo os homens. Mas quando nós decidimos nos entregar para o Senhor, mergulhar no Senhor, se permitir ser transformado pelo Senhor, nós vamos experimentar um modelo correto de paternidade. Sabe por quê? Porque aqueles que se permitem tocar pelo Senhor, o Senhor se apresenta a eles como Pai e os recebe como filhos. Então, com isso, nós não podemos ter desculpas para não estarmos sendo desenvolvidos nesse lugar. A paternidade, ela vai muito além da figura masculina, ela é um movimento de Deus na terra. Mas hoje, falando especificamente a pais, a homens que precisam retomar os seus lugares e entender a importância da presença de um pai na administração de uma casa, nós precisamos trazer essa clareza, esse entendimento e saber que vai ter muitas vezes que nós vamos precisar dar 2 passos atrás. Abra a tua Bíblia comigo lá em Malaquias 4:6. Malaquias 4:6 vai dizer para nós: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Um pai segundo o modelo de Deus, ele vai construir um caminho de retorno e arrependimento, primeiro para a vontade de Deus, e depois para a vontade de Deus, para que ele desenvolva o seu filho. Porque quando a palavra está dizendo bem assim, que o pai converterá o coração, ele está falando sobre um retorno a fundamentos que se perderam, a princípios que deixaram de ser vividos, a coisas que nós paramos de fazer e de viver por causa das demandas do dia a dia. As demandas do dia a dia têm nos roubado de ser marido e de ser pai. As demandas dos dias têm feito o nosso coração se desviar, tanto da nossa casa, onde o nosso coração deveria estar totalmente depositado, como do Senhor. E quando isso acontece, o que pode acontecer na terra? A terra é ferida com maldição. E por que a terra é ferida com maldição? Porque nós estamos vivendo não concernentes àquilo que o Senhor disse para vivermos. É porque a forma que estamos desenvolvendo e fazendo e construindo não tem mais a ver com o modelo de Deus. E nós fazemos do jeito que pensamos e achamos. A pior coisa que pode existir na nossa vida, irmãos, é nós vivermos construindo a nossa vida e os nossos dias baseados nas nossas necessidades momentâneas.
Deixa eu dizer uma coisa para você: toda necessidade momentânea, ela te rouba do propósito de Deus. Toda necessidade do agora, do preciso agora, ela te rouba do propósito de Deus. Ela te rouba de conhecer o propósito de Deus. Todo desejo de acelerar o processo te rouba de conhecer o coração de Deus. Toda vontade de dar uma resposta rápida para uma demanda que surgiu, que não é para ser respondida naquele momento, também te rouba da vontade de Deus. E qual que é a proposta de Deus para nós? Vocês precisam converter, fazer uma conversão. Vocês precisam fazer um caminho de retorno. Por quê? Porque vocês precisam voltar no caminho que vocês passaram correndo e entender os lugares que vocês precisam entrar de novo. Entenda uma coisa, igreja: a geração desses dias, ela vai ser corrigida quando os pais desses dias entenderem o seu papel na igreja de Jesus. Quando os homens desses dias, os futuros pais, desenvolverem hombridade segundo as Escrituras. Quando cada um entrar no seu lugar, nós vamos ver uma igreja coesa funcionando segundo o modelo de Cristo e completando toda a obra de Cristo para esses dias. Mas nós precisamos entrar primeiro em um caminho de arrependimento. Um pai que erra, um pai que não caminha concernente ao reino de Deus, ele precisa rever o que ele está fazendo. E se nessa revisão ele percebe que pecou contra o Senhor e contra os seus filhos, ele precisa retornar ao seu filho, pedir perdão e construir um novo caminho. Eu me lembro há uns 13 anos atrás, quando Deus falou comigo. Nós falávamos ontem sobre isso. 13, 14 anos atrás, o Senhor falou para mim: eu vou mudar a tua forma de viver, a tua trajetória, e você vai precisar entender o que é paternidade, porque eu vou te dar muitos filhos. E o pai que você é hoje não serve para aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou precisar corrigir o que você é, porque você pensa ser um pai, mas você não é. Você só é um provedor, mas não é um pai. E o Senhor propôs um processo, para mim foi muito doloroso. Foi terrível, irmãos. Mas eu me sujeitei ao processo, esperneando muitas vezes, mas me sujeitei. E tem algo que ficou marcado em mim. Um dia que eu cheguei em casa e as meninas tinham feito alguma coisa lá, tinham aprontado alguma bagunça em casa. Eu cheguei em casa do trabalho, a Dani me contou, e eu chamei as duas, corrigi elas, peguei a varinha e dei umas varadas brabo. Fui tomar banho, me arrumar, e de repente eu entro no quarto, o Senhor fala bem assim: pede perdão para as tuas filhas. Eu falei: está amarrado, Satanás, pedir perdão para minhas filhas? Fiz o que tinha que fazer? Não fui errado? O Senhor falou: não é Satanás não, sou eu que estou falando contigo, rapaz. Pede perdão para as tuas filhas. E eu parei e falei: Senhor, por que eu preciso pedir perdão para as minhas filhas? Porque você corrigiu, mas corrigiu errado. Porque a tua correção não tem como princípio o amor, tem a tua ira. E quando você está virado, você as corrigiu, você não ganhou o coração delas, você distanciou o coração delas de vocês. E se você quiser que o coração delas seja derramado sobre você e você entenda para onde você está indo, você não pode corrigir quando você está irado. Aí o Senhor falou para mim: o único jeito de se corrigir isso hoje é chamar as suas filhas agora e pedir perdão pelo que você fez. Para quem me conhecia sabe que isso era muito difícil para mim. Eu demorei acho que uns 20 minutos para trocar de roupa, coisa que eu faço em um. E eu chamei as minhas filhas, conversei com elas, com o tamanho de um caroço de abacate na garganta, e falei: o pai quer pedir perdão para vocês. Elas olhando com aquela cara: se ferrou, né? E eu quase que eu peguei de novo. Falei: o pai quer pedir perdão para vocês, porque o pai corrigiu, mas corrigiu errado. O pai estava com raiva, e o pai não pode mais corrigir vocês com raiva. Eu chorei muito aquele dia, e eu fui corrigido pelo Senhor. E naquele dia eu aprendi um princípio com Deus, irmãos. Eu nunca mais corrigi as minhas filhas com ira. Eu me lembro que uma situação bem parecida aconteceu logo depois, menos de um mês, que as meninas aprontavam, irmão. Pense numas meninas bagunceiras. A Gabriela era mais, a Bibi era mais de boa, mas a Gabriela, irmãos, ela incendiava a casa, desde pequena.
2 vezes, 3 vezes, disse para vocês não fazer, e vocês mesmo assim fizeram, então vocês precisam ser corrigidos. Eu peguei uma, dei 3 varadas, peguei a outra, dei mais 3 varadinhas na bunda. As 2 saíram chorando, foram para o quarto. Isso me marca até hoje, irmãos. Não passou meia hora, as 2 estavam deitadas no meu colo dizendo que me amavam. E naquele momento o Senhor falou para mim: é assim que eu corrijo os meus filhos. Eu não corrijo ele com ira, eu corrijo eles com amor. E ali começou o meu processo de me tornar um pai segundo o coração de Deus. Aí vocês podem perguntar para mim: pastor, você nunca mais errou? Eu errei, irmãos, algumas vezes ainda. Mas não errei por desvelo. Errei pela vontade de fazer a coisa da forma correta. E é justamente sobre isso que as Escrituras estão dizendo aqui. Pais, não sejam orgulhosos. Retornem o seu coração aos seus filhos, para que o coração dos seus filhos retorne a vocês. Não existe coisa pior do que dentro de uma casa existir inimizade entre pais e filhos. Entre pais orgulhosos que erraram no caminho com seus filhos, que mentiram, que falaram verdades, mas viveram mentiras, que manipularam situações dizendo que era Deus que estava falando, mas que na verdade era o desejo do seu coração manipulando o coração dos seus filhos. Não há vergonha nenhuma em se arrepender e retornar o coração desses filhos de novo para o teu coração, buscando o perdão de Deus e dos seus filhos. Porque esse é o processo de Deus, irmãos. A autoridade dos pais não nos dá o direito de dominar sobre os nossos filhos, mas nos dá o dever de conduzi-los ao propósito de Deus, de ensiná-los, de admoestá-los, de apontar o caminho do Senhor para eles. E toda vez que nós corrompemos esse princípio, nós estamos pecando contra o Senhor e pecando contra os nossos filhos. E a única forma de que esse pecado seja limpo é por meio do arrependimento e da confissão. E sabe o que muitos pais fazem? Eles sabem que fizeram errado, eles sabem que fizeram o que não deveriam fazer, mas eles não vão aos seus filhos corrigir, eles vão orar e pedir perdão para Deus, porque é mais fácil, ninguém está vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Todas as orações que você fez dessa forma, elas encontram-se retidas, elas não foram respondidas. E a chave para que a resposta venha é você converter o teu coração aos teus filhos de novo. A chave para que a resposta às suas orações venha, você precisa corrigir o curso daquilo que você ainda não fez. Porque é dessa forma, esse é o princípio de Deus. Para que nós venhamos aprender que nós não somos aqueles que vão dominar e manipular os nossos filhos, mas nós temos uma única missão: conduzir os nossos filhos para a boa e perfeita vontade de Deus. Essa é a missão dos pais. É isso que as Escrituras estão dizendo aqui. O pai, ele precisa entender que ele tem que dar destino para o filho. O filho ele não nasceu para realizar os sonhos que você se frustrou, mas ele nasceu para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E um pai que está linkado com a vontade de Deus, ele vai entender que a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar no Senhor qual é o destino para os seus filhos, para que ele possa desenvolvê-los mediante a identidade que Deus tem para eles. Qual a comida, qual a bebida, qual a palavra, qual o tempo, como que eu vou fazer, Senhor? O que eu posso dar para ele, o que eu não posso? Porque, irmãos, entenda uma coisa: todos os filhos que nascem de uma família que foi chamada pelo Senhor, eles são filhos de propósito para o cumprimento daquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Nenhum filho nasce em uma família que entregou a sua vida para Jesus sem propósito. No momento que essa criança passa a existir no ventre da mãe, no momento que a semente do homem frutifica no ventre da mulher, já existe um propósito de Deus para isso. E por que nós esperamos o filho nascer, se desenvolver, e depois, quando está na sua adolescência, nós vamos para o Senhor e ficamos falando: Senhor, por que isso? Por que ele está rebelde? Por que está dessa forma? Sendo que nós precisamos compreender que quando os nossos filhos estão sendo gerados no ventre, nós devemos ir para o Senhor e perguntar: Senhor, como o Senhor quer que eu crie o teu filho, que o Senhor está me presenteando para cuidar por um tempo? Porque essa é a função de pais que entenderam o seu lugar de destino. Sabe por que existem tantos filhos nesses dias que não têm identidade, que não têm propósito, que não sabem o que fazer? Sabe por que existem tantos homens hoje de 25 anos em casa comendo cheetos e jogando videogame? É porque os pais não estão dando destino para os filhos.
É porque os pais estão tratando homens como crianças. É porque os pais não estão fazendo o que deveriam fazer. E eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando da igreja. Hoje existem homens fracos porque existem pais que não desenvolveram a hombridade dos seus filhos. E por que não? Porque seguiram o conselho desse mundo e não o conselho do céu. Abra Provérbios 22:6. Esse é um texto chave para muitas coisas. É um texto que o pessoal escreve, cola no carro. É tema de vários congressos. Mas nós vamos entrar na verdade que esse texto está comunicando. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Sabe qual é o maior problema, muitas vezes, dentro da igreja? É que nós passamos mais tempo dizendo para os nossos filhos o que eles não têm que fazer, do que ensinar o caminho de Deus para eles. Se você entender que quando você ensina os caminhos de Deus para o teu filho, você não vai precisar falar para ele o que ele não tem que fazer, você vai gastar menos tempo dizendo para ele o que ele não tem que fazer, demonizando as coisas para ele. E vai gastar mais tempo ensinando o que Deus quer que você ensine para o teu filho. Gasta-se muito tempo tentando combater a mentalidade desses dias, tentando combater as ideologias desses dias. Mas se nós investíssemos tempo ensinando os nossos filhos nos preceitos de Deus, no caminho que eles devem andar, esse mundo não encontraria lugar neles. Esse mundo não teria lugar neles. Ah, pastor, mas e daí se eu não falar tudo? E se ele andar? E se ele resolver ir por outro caminho? Fica tranquilo, se você ensinou o caminho de Deus para ele, ele não tem outro caminho. Ele vai fazer como o filho pródigo. Ele vai pensar que está apavorando, mas quando ele vê, na verdade, ele só está comendo com porcos. E ele vai retornar para casa, porque ele sabe que na casa ele tem destino, ele tem paternidade, ele tem amor e ele tem abrigo. O problema é que nós gastamos muito mais tempo fazendo congressos, conferências para falar sobre as ideologias desses dias. E muitos pagam caro para ouvir sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. As escrituras e tudo que está lá é de graça, é gratuito. Mas você só vai conseguir colocar dentro de você quando você mergulhar naquilo que está escrito. Quando você gastar tempo com as escrituras. Quando você ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Sabe por quê? Porque quando ele vai crescer, ele não vai se desviar dele. A grande maioria dos problemas dos nossos dias hoje são de filhos com problemas, filhos que estão envolvidos nas drogas e perdidos em tantas coisas, porque nós como pais não gastamos o tempo devido com eles. E sabe qual que é a nossa desculpa? Eu estava trabalhando para poder dar comida, eu estava trabalhando para realizar o sonho dele, eu estava trabalhando para isso, para aquilo, para dar para ele uma bicicleta, para dar para ele um carro nos 18 anos. Filhos precisam de destino, não de carro. Filhos precisam de um pai presente, não de uma bicicleta. Porque se a bicicleta faltar e o amor do pai estiver presente, não tem problema. Até uma bicicleta de madeira, com roda de madeira, vai ser alegria para a brincadeira. O que aconteceu com essa geração de pais? Elas trocaram a presença por presentes. Elas trocaram os valores por preço. Quanto você quer, filho, para ficar quieto? Quanto custa o teu silêncio? R$2.000, está aqui, compra um tablet para você. Quanto custa para você não me incomodar hoje? Tanto, então está aqui, vai para o shopping. Quanto custa a escola para deixar meu filho trancado o dia inteiro lá para não me incomodar com ele? Custa R$2.000, não tem problema, eu trabalho 12 horas, eu vou pagar a escola. Porque nós transferimos aquilo que é nosso, aquilo que precisa ser desenvolvido em nós. E não adianta, irmão, nós orarmos para que isso mude, sem nos posicionarmos na oração que estamos fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, desacelere para você andar na velocidade de Deus e acompanhar o crescimento dos teus filhos. Se você precisar ganhar menos, diminuir teu padrão de vida, faça isso, mas não perca o tempo que você precisa desenvolver o coração dos teus filhos. Porque esse tempo você não vai mais alcançar. Ele vai passar e você não vai alcançar eles. Mas pastor, e daí como é que vai ser aquilo que Deus tem para a tua vida? Vai acontecer no tempo de Deus.
Não negocie vida por coisas. Porque tempo não é dinheiro, irmãos, tempo é vida. Não tem a ver com dinheiro. Sai dessa conversa do mundo, tempo é dinheiro. Não, não, não. Tempo é vida. Você vende vida por dinheiro. Nós precisamos trazer de novo o centro da nossa movimentação, que é Cristo. Nós precisamos de novo focar naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que agrega, naquilo que está falando da eternidade. Nós precisamos voltar a ter um sentimento, igreja, de forasteiro nessa terra. Nós vivemos como se nunca fosse haver a eternidade. Porque nós estamos preocupados em construir coisas. Não, mas eu tenho que deixar uma herança para o meu filho. Não adianta você deixar uma herança se ele não tem um legado para cuidar da herança que ele está recebendo. Heranças são coisas, legado é a construção do caráter. Não adianta eu querer deixar uma herança para o meu filho se eu não construir um caráter nele para que ele desenvolva e cuide da herança, para que os seus filhos também possam viver da herança que ele recebeu do pai. Deus precisa trazer de novo a consciência de uma verdadeira paternidade nas igrejas, nas nossas casas. A igreja que nós sonhamos, irmãos, ela começa dentro da nossa casa. A família que nós sonhamos, ela começa dentro da nossa casa. O mover de Deus que nós desejamos começa com pais alinhados, concernentes à vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu vou ter que mudar o meu estilo de vida, vou ter que diminuir a minha forma de viver. Se isso for para salvar a tua família, faça isso correndo. Porque depois não adianta você chorar porque as coisas estão desandando, porque quando você deveria fazer, você não fez. Efésios 6, abra aí Efésios 6, versículo 1. Um pai segundo o modelo de Cristo, ele disciplina em amor, irmãos. Não é em ira. Sabe aquele negócio, você espera até a tampa da panela de pressão explodir para você corrigir? Está errado. Corrija antes. Dê destino. Ensine. Efésios 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais o Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não irei os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação em amor no Senhor. A paternidade que não é construída com base no amor, ela vai gerar não destino, ela não vai gerar identidade, ela vai gerar cicatrizes, ela vai gerar feridas, ela vai gerar filhos sem saber para onde vão, filhos que não têm poder de decisão, tudo eles têm medo de fazer, porque eles não foram desenvolvidos em uma paternidade que dá destino. Nós vemos muitas vezes, e nós fazemos isso muitas vezes, principalmente quem tem filho homem, chega assim para o filho e fala: faz que nem homem, seja homem. Mas às vezes teu filho não sabe o que é ser homem, nem fazer como homem, porque você como homem não ensinou a ele. Então você precisa primeiro ensinar o teu filho em amor, para que você também possa dizer: viva dessa forma. Toda a estratégia de Satanás nesses últimos anos é destruir a família, é desconstruir o modelo bíblico de família. E ele não começou a trabalhar isso agora, irmãos. Ele está trabalhando nisso há muitos anos. Só que ele tem logrado êxito nesses dias, porque ele tem trabalhado no desejo do coração dos homens, na luxúria, na vontade de ser alguém reconhecido pelo mundo. E com isso, negocia-se o tempo que se deve dar à criação e o desenvolvimento da relação entre pais e filhos. E por isso, nós temos filhos que não estão prontos para o casamento.
É por isso que nós temos filhos que não sabem o que significa o casamento, porque não tiveram exemplo de casamento em casa. E volto a dizer, não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja de Jesus. Que ela precisa voltar a olhar para as Escrituras, para construir um lar que seja totalmente fundamentado em Cristo. Que seja um lar que tenha equilíbrio. Que nós venhamos instruir os nossos filhos, não com ira, mas com o coração totalmente voltado a ver Deus agindo através da vida deles. Nós vemos, quando sentamos com as pessoas dos anos 70, que é a minha turma, dos anos 60, nas rodas da conversa geralmente é uma coisa, nossa geração está difícil, né? Essa geração parece que os homens não sabem o que é ser homem, parece que o cara não vão saber cuidar de uma casa, não se desenvolveram, e a gente fica apontando todos os problemas. Mas sabe qual que é o problema dessa geração, irmãos? Sabe quem falhou com eles? Você já sabe, né? A geração que os critica. Porque a geração que os critica deixou de criá-los segundo o modelo das Escrituras e passou a criá-los segundo as demandas desse mundo. Preocupado em dar para eles aquilo que o mundo está gritando e dizendo que eles devem ter. Teu filho não precisa do celular do último tipo, ele precisa da tua presença, irmão. Ele precisa de um pai que dê tempo para ele. Ele precisa de um pai que vá lá na rua jogar bola com ele, mesmo que não tenha sentido algum para você. De um pai que chegue em casa, deixe o celular de lado e sente com o filho e ouça, por mais que para você seja um monte de baboseira, mas pare para ouvir ele. Porque quando você aprender a fazer isso, vai deixar de ser baboseira, vai ser importante. De um pai que não está toda hora ocupado com suas demandas, mas tem o tempo para ouvir os seus filhos, porque esse é o coração de Deus para nós. Já pensou se toda vez a gente chegasse ao Senhor para falar com Ele e olhasse para nós e falar, eu não tenho tempo para ti hoje. Já ouvi essa baboseira antes. Ah, você de novo com isso? Ah, não dá. Eu já disse para você que você tem que fazer, faz lá. Você queria ser tratado dessa forma pelo Deus Pai? Eu não. E por que nós fazemos assim para os nossos filhos? Porque nós perdemos a clareza do modelo que nós devemos construir em casa. Do modelo de pai, do modelo de marido, do modelo de homem. Abre Efésios 4:6. Deixa eu falar uma coisa para você, pai. Querido pai, você vai errar muitas vezes. Você vai falhar muitas vezes. Porque só tem um pai que não erra e não falha. Eu e você vamos errar muitas vezes. Não se cobre pelos teus erros. Não se cobre pelas tuas falhas, mas se cobre por uma coisa. Se cobre de saber que você precisa ser transformado e não errar mais nos mesmos lugares. Porque a gente vai errar, irmão. A gente vai errar e vai errar muito ainda. Mas a gente não pode errar porque não zela das Escrituras. Porque erro não tem a ver com quem conhece, tem a ver com quem está tentando fazer alguma coisa certa e não conseguiu. Então nós vamos errar pelo caminho, vamos. Mas aquilo que nós já ouvimos do Senhor e aprendemos não pode mais ser algo cotidiano na nossa vida. Não pode ser mais um erro cotidiano, nós precisamos ordenar o caminho. Efésios 4:6 fala que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esse Pai é o modelo exato, correto e perfeito. E é o Pai que está em todos, habita em todos, está em todos, se move por meio de todos. E Ele está nos dando o conselho para que vivamos uma vida coerente àquilo que Ele quer que nós sejamos e venhamos tornar os nossos filhos. Os responsáveis pelos filhos que virão não são os nossos filhos, somos nós que vamos educar os nossos filhos para que os nossos filhos correspondam ao modelo do céu, para criarem os filhos deles nesse mesmo lugar. Você sabe por que o povo de Israel durante 430 anos passou escravo no Egito, mas não perderam a esperança da libertação que havia sido prometida para o pai Abraão lá atrás? É porque todos os dias os anciões, os homens mais velhos, sentavam as crianças, os filhos, à beira de uma fogueira, sentados em torno de algo,
E eles começavam a falar sobre as promessas de Deus e falar da identidade que eles eram e quem eles eram para Deus. E os pais falavam: embora nós estejamos hoje escravos aqui, trabalhando, fazendo tijolos, mas vai chegar um dia que o nosso Pai, o nosso Senhor vai nos tirar do Egito, vai nos libertar dessa terra tenebrosa e vai nos levar para a herança que Ele disse lá atrás para o nosso pai Abraão que nós alcançaríamos. Sabe quem é responsável para que as gerações não se percam, elas mantenham a esperança, a fé nas promessas de Deus? Somos nós. São os pais que foram chamados para esse lugar. Sou eu e você, pai. Nós somos chamados para anunciar as grandezas do Senhor para os nossos filhos, para alinhar o seu coração. E não tem problema nenhum de quando teu filho perguntar algo para você, você olhar para ele e falar: filho, eu não sei, mas eu vou orar junto com você e Deus vai trazer a resposta para nós. Não tem problema de um pai iniciante buscar conselho para um pai que já está maduro, mas é um homem de Deus para dar conselho. Não um conselho segundo esse mundo, mas um conselho segundo as Escrituras. Mateus 7,11 vai dizer assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ah, pastor, mas a educação que eu tive, não, eu não entendi, eu não sei o que é paternidade. Irmão, eu também tive uma educação. Eu também não conheci muito sobre paternidade. Mas o dia que o Senhor falou que eu precisava corrigir o curso da minha vida, eu me submeti ao processo de Deus. Não cheguei à totalidade do que devo chegar, mas prossigo para o alvo, para o pleno conhecimento de Cristo e para alcançar a plenitude do seu propósito para a minha vida. O que Deus precisa não são de desculpas nossas, Ele precisa de posicionamento. De nós nos posicionarmos no lugar e falar: Senhor, eu estou disposto a entrar nesse caminho de construção e alinhar o meu coração com o Senhor. A maioria dos pais da minha geração não tiveram um pai de destino, uma clareza de paternidade. Mas quando nós nos permitimos tocar pelo Espírito, o Espírito vai alinhar toda a ausência de paternidade, vai corrigir toda a ausência de paternidade no nosso coração e vai nos dar um modelo correto de como devemos fazer para que os nossos filhos não se percam no caminho. Eu posso dizer que eu sou a resposta da misericórdia de Deus. O Senhor me encontrou, o Senhor me guardou, o Senhor me trouxe até aqui. E muitas vezes as pessoas pensam: não, porque o pai é o culpado. Não, irmãos, cada um vai dar o que recebeu. E quando você recebe de uma fonte que não é de Deus, você vai dar o que você recebeu. Filhos, não culpem os vossos pais, perdoem-os. Mas hoje você tem um rio onde flui a palavra de Deus e você precisa beber dessa água para dar a eles o que o Senhor quer que eles tenham para esse tempo. Igreja, nós não vivemos a pior geração. Nós vivemos a melhor geração de filhos para cumprimento do propósito de Deus. A ciência diz que nós estamos vivendo a geração mais burra, porque ela não consegue solucionar coisas tão rápido quanto a geração passada. Eu não aceito essa palavra sobre a igreja de Deus, porque nós vemos uma geração que Deus chamou para esse tempo, para ser luz e sal dessa terra. É uma geração que vai experimentar do maior avivamento que já aconteceu em toda a terra. É uma geração que vai incendiar, são jovens que vão queimar pelo Senhor. Então não ouça o conselho desse mundo, porque esse mundo diz uma coisa, para desestimular que você ouça a profecia desses dias. Ouça o que a Bíblia diz. Deus vai levantar e já levantou uma geração de propósito para esses dias. Então pare de ouvir o que esse mundo diz. Coloque-se num lugar onde você vai corresponder ao que Deus quer que você faça. Chega de dar desculpa. Chega de procurar uma desculpa a todo momento para um erro, para uma falha. Nós precisamos voltar para o Senhor e corrigir o curso. E o tempo que eu perdi, irmão, entenda uma coisa: se você rasgar uma folha, picar toda ela e jogar ao vento, por mais que você colha todos os pedaços, ela não vai ser mais a folha que você rasgou. Não tente consertar os erros passados.
Sabe o que você faz com os erros passados? Você se arrepende. Você pede perdão. Mas você construi a partir do modelo correto a partir de agora. Tem coisas que não adianta você ficar querendo consertar, porque elas já foram. Você só se arrepende. Porque senão você gasta tempo com remorso, em vez de gastar tempo com arrependimento. O que é remorso? Eu ficar me remoendo pelo que deixei de fazer. E o que é arrependimento? Eu deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para o alvo. Porque eu sei que já recebi do Senhor o perdão. E como eu vou construir agora, tem a ver com o que eu estou ouvindo de Deus agora. Ah, mas e daí como é que meu filho vai lidar com tudo isso? Fica tranquilo, porque se você entrar no prumo de Deus, no fluxo de Deus, Deus corrige o fluxo do teu filho. Se você se arrepender, pedir perdão e corrigir o curso, fica tranquilo, Deus vai alinhar a tua casa de novo. Deus vai corrigir as coisas. Não pare preocupado com o tempo que se perdeu. Se preocupe com o tempo que você está perdendo hoje de não corrigir o que precisa ser corrigido. Vamos parar de dar desculpas e começar a procurar arrependimento. Eu lembro um tempo que nós sentamos com meu pai. E o meu pai sempre foi um homem muito rígido, muito duro. Hoje quem conhece ele é uma geleia. Às vezes as minhas filhas falam, pai, o vô fazia isso mesmo? Fazia. E um dia nós sentamos junto com ele, ele começou a chorar, me abraçou e ele falou, meu filho, perdão, se perdoa o pai, meu filho. Eu falei, por quê, pai? Eu errei muito com você. Eu fui muito duro quando eu não deveria ser, você me perdoa. E nós choramos junto ali, eu falei, pai, eu já te perdoei faz muitos anos. Eu amo você como você é, com as suas falhas, com os seus defeitos. Mas eu sei que o Senhor está construindo em você algo que você nunca teve também. É fácil, como filhos, criticarmos a postura dos nossos pais. É fácil entrarmos no lugar de arrogância e orgulho e não converter o nosso coração a eles, porque nós temos todas as desculpas do mundo, não as desculpas, nós temos todos os fatos do mundo que pode dizer para nós, não, eu tenho razão de estar assim. Só que o texto diz que o coração dos pais vai ser convertido aos filhos, dos filhos aos pais. Não tem a ver com só um retornando, tem a ver com dois convergindo para uma mesma coisa. Com os dois entrando em um entendimento e havendo um arrependimento e um perdão mútuo e uma aliança de uma construção correta. E esses dias que isso aconteceu, não fazem muitos anos, faz pouco tempo. Aí você pensa, então nunca mais teve nenhum problema. Teve e terá ainda muitos, mas como nós olhamos para os problemas que surgem é diferente de como olhávamos até um tempo atrás. Porque nós sabemos o que devemos construir para que o problema seja solucionado. Deus esses dias não precisa de pessoas que apontem um problema, de críticos de plantão, irmãos. Deus precisa de homens de solução. Homens que tragam solução, homens que coloquem sobre a água o que vai purificar, que joguem o sal sobre a água. Deus não precisa de pessoas que gritem, tem veneno na panela, precisa de gente que coloque farinha boa na panela. Que santifique aquilo que está impuro por meio de um posicionamento correto. Um pai que é modelo segundo Cristo, ele entende que dentro da construção da paternidade existe a correção. Nós vamos ler em Hebreus, abra aí Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos?
pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O pecado que nós cometemos com os nossos filhos, quando nós não corrigimos aquilo que precisa ser corrigido na caminhada deles, nós estamos tratando eles não como filhos, mas como bastardos. Porque um bastardo você não se preocupa, não liga e não quer nem saber o que vai acontecer. Mas um filho você se preocupa do que você está construindo nele. É por isso que a Escritura diz assim: se é um bastardo, então ok, eu não corrijo, eu não vou tocar. Mas se é um filho, eu tenho o direito de corrigir o curso da vida dele. Eu tenho o dever de dar um destino para ele. Eu tenho o dever de desenvolvê-lo na santidade ao Senhor. Eu tenho o dever de apresentar para ele a cultura na qual a nossa casa e a nossa família está sendo desenvolvida. Nós vamos acordar, igreja. A paternidade desses dias vai exigir de nós, pais, recurso, tempo. Vai exigir de nós sacrifícios. Vai exigir de nós nos arrepender de querer satisfazer os nossos sonhos dos nossos filhos e perguntar para Deus qual é o sonho dele para os nossos filhos. O maior problema de muitos pais é que ainda eles desejam realizar os seus sonhos nos seus filhos e manipulam os seus filhos em detrimento disso. E isso é pecado. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos andar no fluxo de Deus. Nós queremos uma geração curada nesses dias, pais. Então nós precisamos nos arrepender. Se nós queremos uma geração que vai cumprir a totalidade daquilo que Deus disse que irá fazer nessa geração, nós como pais precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar para o quarto de oração e nos consertar com a esposa e com os filhos. Pedir perdão por toda a mentira que contamos em detrimento da nossa vergonha. Porque se eu falar a verdade vai ser vergonhoso. O caminho da humilhação te leva para o caminho do arrependimento. E não há humilhação em quem fala a verdade para viver a verdade. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Ele está acendendo a luz nos quartos escuros. Nesses dias não vai ser permitido para nós que vivemos o Senhor ter quarto escuro trancado. Esses dias o Senhor não quer mais visitar a tua sala, a tua cozinha, visitar os cômodos ajeitados e bonitos da tua casa. Esses dias o Senhor está olhando para você e falando: me dá a chave do quarto fechado e trancado que você não abre há muito tempo. Porque é nesse lugar que eu quero entrar. Porque o resto está limpo, está organizado, aparentemente está tudo bem. Mas o que precisa ser mudado, transformado, iluminado, está no quarto que você trancou. É esse quarto que Deus precisa que você abra. É esse orgulho que precisa ser destruído nesses dias. Nesses dias nós vamos precisar abrir mão, pais, de sonhos pessoais para a construção do caráter de Deus nos nossos filhos. Os teus sonhos não são mais importantes do que os teus filhos. Porque se você se tornou pai, a tua principal missão é dar destino e identidade para o teu filho. Ah, mas eu tinha sonhos. Então coloque eles na gaveta e manda eles aguardar. Porque agora a prioridade é tornar os teus filhos segundo o modelo de Deus. Há uma responsabilidade muito maior do que aquilo que pensamos sobre ser pais. Dentro do modelo de Cristo descansa uma responsabilidade em nós. Temos e desenvolvemos o modelo de Deus nas nossas casas. Não é viver a vida dissolutamente, fazendo de qualquer jeito, mas é ter Deus por modelo. Deus está corrigindo o curso das coisas esses dias. E não adianta nós orarmos para que Deus corrija as coisas no concernente à igreja, se Deus não corrigir primeiro dentro de casa. A primeira igreja é a minha casa. O meu primeiro ministério é minha família. Uma das ordens de Deus para aqueles que almejam o ministério, para aqueles que ensinam a palavra de Deus, é que a sua casa seja uma casa colocada em ordem. Que a sua vida seja um modelo para os seus filhos, um exemplo para os seus filhos, porque o modelo é Cristo. Esse é um mandamento de Deus. E se nós não entendermos isso, as nossas casas vão estar sempre bagunçadas, e nós vamos querer encontrar uma resposta em um culto de milagres. Irmão, entenda que para fundamento e construção do caráter não existe milagre, existe processo. Milagre é para curar a enfermidade.
Milagre é para curar enfermidades, milagre é para fazer coisas acontecerem que são palpáveis, tocáveis. Caráter é um processo e uma construção. Isso não é milagre, isso é processo. O problema é que nós queremos milagres em coisas que são processos e queremos jogar essa responsabilidade em outros em vez de assumir a nossa responsabilidade. Pais, são dias de arrependimento. Nós precisamos voltar um caminho. Nós precisamos construir de novo concernente à vontade de Deus. Abra em Salmo 127. Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe o que a palavra está dizendo aqui, irmão? É inútil você ficar gastando tempo em construir coisas se você não desenvolver os teus filhos para serem lançados no tempo devido. Se você não construir o que Deus quer que seja construído neles no tempo devido, o teu recurso não vai construir isso. O teu dormir tarde e acordar de manhã e comer o pão de dores não vai construir isso. O que vai construir isso é você colocar as coisas no devido lugar e dar valor ao que tem valor e preço ao que tem preço. É você entender que construir e desenvolver filhos para serem lançados vai depender de você construir valores que vão custar o teu tempo. Em vão o homem dorme tarde, levanta cedo, come pão de dores. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Em vão você tem trabalhado, usado a força do teu braço para dar coisas que você não teve para o teu filho, que ele não precisa, porque ele precisa de um pai presente que dê destino a ele, para que ele tenha um futuro abençoado e promissor. Em vão você tem gastado tempo, dormido tarde. Por que não? Porque eu quero deixar uma herança para o meu filho. Deixa um legado, irmão. E se possível também uma herança. Mas se uma herança vai custar a tua vida, então deixa um legado, porque vai dar vida para ele, e ele vai construir uma herança pela vida que você deu, deixando um legado para ele. O problema é que nós invertemos as coisas. Nós construímos e desenvolvemos filhos para nós, os filhos não nos pertencem. Os filhos não são nossa propriedade. Os filhos são herança do Senhor. É por isso que nós precisamos entender o propósito do Senhor para os nossos filhos. Os meus filhos não me pertencem, eles estão guardados na aljava, e no devido tempo eles vão ser lançados para o cumprimento do propósito. Você precisa ser um lançador e não alguém que os trava e os prende e os manipula. Os teus filhos não são teus. Mãe, os teus filhos não te pertencem. Pai, os teus filhos não é para realizar os teus sonhos frustrados no passado. Os teus filhos e os meus filhos são do Senhor. E eu preciso entender que vai chegar o momento que eu vou precisar lançá-los. Agora, se eu não os preparei, se eu não os ensinei segundo as Escrituras, sabe o que vai acontecer? A maior frustração de alguém é não cumprir o seu propósito. Qual que é o propósito de uma flecha, irmãos? É ficar guardado na aljava ou é ser lançada para o propósito? Os filhos não querem ficar na aljava a vida inteira. Vai chegar uma hora, pai e mãe, que você vai ter que parar de aquecer o ninho e chutar a bunda do filho para fora. Vai chegar uma hora que você vai ter que falar: agora você precisa sair do quentinho, e você precisa entender e desenvolver o homem que você precisa se tornar, a mulher que você precisa se tornar. E eu já te ensinei a voar, então voe. Sabe como que o papagaio faz, a arara faz para ensinar o filhote a voar? Ela empurra do ninho. Meu Deus, que covardia, que absurdo.
É por isso que os teus filhos não se desenvolvem, porque você não empurra eles do ninho. Mas e quando que é o tempo de empurrar do ninho? Se você é um pai, segundo o coração de Deus, você vai entender o tempo de lançar os teus filhos. Porque o propósito de uma flecha não é ficar guardado na aljava, é ser lançada no tempo devido. Nem antes e nem depois, mas no exato momento que Deus propôs. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de paternidade segundo as Escrituras. Nós precisamos, em nome de Jesus, abortar na nossa vida e na nossa mente toda a construção de mentalidade, de desenvolvimento de família, de criação de filhos concernentes a esse mundo. Deixa eu dizer algo que Cristo deixou escrito para nós. Esse mundo nada tem para nós. E essa palavra é para os nossos dias. E sabe o que ele fala depois disso? Ele fala, e nada desse mundo eu tenho em mim. Essa é a palavra que nós temos que falar nesses dias. Esse mundo nada tem para a minha vida como pai, nada tem a ver com para a criação que eu tenho para desenvolver os meus filhos, nada tem a ver com a forma com que eu dirijo e coordeno o meu lar. Esse mundo nada tem em mim e nada desse mundo tem em mim e nem eu tenho nada dele. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Eu acho que essa noite é uma noite não de nós sairmos aqui despreocupados, mas é de nós sermos aqui pensativos. De nós irmos para casa hoje e falar, Senhor, me diz o que eu preciso corrigir, porque eu quero corrigir o curso. Porque eu não quero ter filhos numa aljava sem que eles sejam lançados no tempo devido. Eu não quero ter filhos que não sabem o que são, não têm identidade, não sabem o que vão fazer, mas eu quero ter filhos de propósito. E entenda, desconstrua essa tua mente evangélica, a ideia de que quando nós falamos de propósito, só está ligado ao ministério. Propósito está ligado a todas as áreas da vida que Deus quer colocar o teu filho para funcionar. Ah, Senhor, eu estou orando para o meu filho ser um profeta, um pastor. Eu estou orando para o meu filho ser um apóstolo. E se Deus quiser que teu filho seja um engenheiro. E se Deus quiser que teu filho seja um médico. E se Deus quiser que teu filho seja alguém que atue em outra área, e lá ele desenvolva o apostolado, lá ele desenvolva a profecia, lá desenvolva o pastoreio, lá ele desenvolva o mestre que habita nele. Talvez Deus quer que teu filho seja um mestre do ensino, e seja um professor de excelência, um diretor de uma escola, e você está preparando ele para aquilo que Deus não chamou. Por quê? Por causa da sua tua mente evangélica, de crente que não se deixa desenvolver na palavra. Nós precisamos entender que os nossos filhos estão sendo preparados para tocar todas as áreas da sociedade e revelar Cristo lá. Nós temos que entender isso. Você tem que entender, se Deus está desenvolvendo teu filho para os esportes, que ele seja o melhor naquilo que ele está fazendo, mas não o melhor concernente a este mundo, mas o melhor concernente ao reino de Deus. Que ele seja a luz onde ele está. Nós pais, é a nossa função nesses dias, nos jogarmos aos pés de Jesus para entendermos o que devemos fazer com os nossos filhos. Você que é mãe, que exerce o lugar de pai na vida dos seus filhos, porque não há ou não houve um pai presente para desenvolver esse filho, você tem o dever de se jogar aos pés de Jesus, entender no Senhor o que você deve fazer para que o teu filho viva no lugar que ele tem para ele. A ausência da paternidade de um homem não vai quebrar o princípio da paternidade de Deus do teu filho. Porque por meio da tua intercessão e a tua oração, Deus vai agir na vida do teu filho. E essa lacuna que está aberta vai ser completada pelo Senhor. Porque Ele é um bom Pai. Porque Ele desenvolve paternidade sobre nós. Ele instrui os seus filhos acerca de todas as coisas. E o que Deus quer nesses dias, amada igreja, é nos levar para esse lugar. Vamos parar de correr sem propósito. Vamos parar de socar o vento. E vamos começar a correr a corrida que nos foi proposta pelo Senhor. E na velocidade que Ele propôs para nós. E isso vai construir em nós homens segundo Cristo. E desenvolver a partir de nós filhos.
filhos que vão cumprir o propósito de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. O Senhor já deu um propósito para os nossos filhos, mas a responsabilidade para eles entrar no propósito é nossa. Não fuja desse lugar, porque é você que vai precisar fazer. E se você não fizer, em algum momento Deus vai levantar pais espirituais para desenvolvê-los nisso. E você vai ter perdido o melhor tempo da tua vida, porque você não desenvolveu os teus filhos para aquilo que eles precisavam se tornar. Não deixe que outro faça aquilo que Deus chamou você para fazer, irmão. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos perdoe. E que realmente o nosso coração se converta nesses dias. Se converta nesses dias aos nossos filhos, para que o coração dos nossos filhos se convertam de novo a nós. E os nossos corações se convertam totalmente ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você.